Trabalho de matemática sobre regra de 3 e grandezas diretamente proporcionais, e grandezas inversamente proporcionais. O que é regra de 3 e para que ela serve? Vou mostrar um trecho do vídeo do canal do Manual do Mundo que explica melhor sobre. Primeira coisa, para que serve a tal regra de 3? É uma continha que a gente usa para calcular proporção. Mas Iberê, você disse que não ia usar palavras difíceis, já começou a usar e por isso eu vou embora. Calma, vou dar um exemplo bem simples e você vai entender. Você vai fazer um churrasco na sua casa, churrascão, vai convidar 20 pessoas e você não sabe quanto comprar de carne. Se você comprar carne a mais, você vai jogar a carne fora, vai jogar dinheiro fora, desperdiçar. Se você comprar carne a menos, as pessoas vão passar fome. Você não tem ideia. Aí chega o seu amigo Godofredo e fala assim: eu dei um churrasco na minha casa para 7 pessoas, comprei 3 quilos de carne e deu certinho. 3 quilos de carne para 7 pessoas e para 20. Bora então usar a regra de 3 para calcular essa proporção, para você comprar uma quantidade de carne proporcional à que o Godofredo usou no churrasco dele. Mas qual é o significado do termo grandeza que se fala tanto na regra de 3? Para explicar melhor, vou usar um trecho do canal do Ferreto Matemática para explicar o significado do termo grandeza. Então, pessoal, vamos começar com a definição de grandeza que diz o seguinte. Olha só, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Pessoal, existem diversas grandezas que são conhecidas. Por exemplo, o tempo, a distância ou o comprimento, a área, o volume e por aí vai, tá? E a relação entre duas grandezas pode resultar outras grandezas. Por exemplo, a grandeza velocidade é a razão entre a grandeza distância percorrida e a grandeza tempo. Concorda comigo? Olha só, a grandeza aceleração. A aceleração é a razão entre a velocidade e o tempo, que são duas grandezas, né? E nós temos também o seguinte, pessoal, as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais e elas podem ser também consideradas inversamente proporcionais. Vamos ver então. Mas como saber identificar quando a conta se trata de uma grandeza diretamente proporcional? Para explicar melhor, vou usar um trecho do vídeo do canal da professora Ângela Maria que explica como identificar quando a conta se trata de uma grandeza diretamente proporcional. Então vamos observar este exemplo. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela. Então nós temos a tabela que indica as duas grandezas. O tempo em minutos, que esta torneira demorou para encher, e a altura deste reservatório em centímetro, que está de acordo com o tempo. Então em 15 minutos, este reservatório já tinha sido enchido 50 centímetros. Em 30 minutos, 100 centímetros. Em 45 minutos, 150 centímetros. Então agora nós vamos observar que conforme o tempo aumenta, a altura do reservatório também aumenta. Então nós vamos fazer aqui a razão do tempo. 15 está para 30, assim como 50 está para 100. Se nós simplificarmos essa fração por 15, nós vamos ter meio. Se nós simplificarmos essa fração por 50, nós também vamos ter meio. Ou seja, vamos observar, conforme duplica o tempo, vai duplicar também a altura de água dentro desse reservatório. Então, o dobro do tempo será de acordo com o dobro de água. Por isso, a razão 1 está para 2 no tempo, assim como a razão 1 está para 2 também na altura. Vamos observar agora de 15 para 45. Então, a grandeza de tempo de 15 para 45. E a grandeza de altura de 50 para 150. Antes mesmo de nós simplificarmos, já dá para observar que vai triplicar o tempo, 15 para 45. Assim como vai triplicar 50 para 150. Mas se nós simplificarmos por 15 aqui, nós vamos ter 1/3, ou seja, varia de 1 para 3. Assim como se eu simplificar por 50, também vai ficar 1/3, que varia de 1 para 3. Quando isso acontece, que as razões variam de acordo com as grandezas, nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional. Então, se o tempo vai duplicar, vai ser o dobro, a altura também vai duplicar. Se vai triplicar, a altura também vai triplicar. Então, as razões variam de acordo com as grandezas. Quando as razões variam de acordo com a grandeza, nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional. E quando se trata de uma grandeza inversamente proporcional, como identificar?
Para explicar como identificar, vou mostrar um trecho do vídeo da professora Ângela Maria. Grandeza inversamente proporcional. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes: de bicicleta, moto e carro, sendo 2 grandezas, velocidade em km/h e o tempo em minutos. Então os 3 fizeram o mesmo percurso, com velocidades diferentes e tempos também diferentes. Vamos analisar a bicicleta e a moto. Então vamos observar a grandeza da velocidade entre a bicicleta e a moto. 15 está para 30. E vamos analisar o tempo da bicicleta para a moto. 120 da bicicleta para 60 da moto. Então nós vamos analisar estas 2 grandezas. 15 está para 30, assim como 120 está para 60. Se nós simplificarmos 15, 30 por 15, nós vamos ter meio. Se nós simplificarmos 120 60avos por 60, nós vamos ter 2 inteiros. 2 sobre 1, 2 inteiros. Então vamos observar. 15 para 30 dobrou, enquanto 120 para 60 dividimos por 2. Observem que as 2 razões, elas são inversas. Enquanto aqui aumentou o dobro, aqui diminuiu. Nós dividimos por 2. Aumentou o dobro, dividimos por 2. Então, enquanto a velocidade dobrou, o tempo foi dividido por 2. Então, a razão, ela está inversamente proporcional. Agora, vamos analisar a bicicleta e o carro. Então, vamos analisar a grandeza da velocidade entre a bicicleta e o carro. A bicicleta está a 15 km/h e o carro a 60 km/h. Assim como o tempo da bicicleta para o tempo do carro. 120 minutos da bicicleta para 30 minutos do carro. 15 está para 60, assim como 120 está para 30. Se nós simplificarmos por 15, nós vamos ter 1/4, ou seja, a velocidade da bicicleta em relação do carro é 4 vezes maior que da bicicleta. Agora o tempo, 120 30avos. Se nós simplificarmos por 30, nós vamos ter 4 inteiros. Então, enquanto a velocidade da bicicleta para o carro aumenta 4 vezes, o tempo entre a bicicleta e o carro diminui. E aí nós dividimos por 4. Então observem a razão. 1 está para 4, assim como 4 está para 1. Enquanto um aumenta 4 vezes, o outro diminui 4 vezes. Então quando 2 grandezas variam sempre uma na razão inversa da outra, nós teremos uma grandeza inversamente proporcional. Os 5 melhores vídeos de regra de 3, via vídeos no YouTube. O nosso vídeo escolhido de melhor vídeo sobre a regra de 3 foi a da professora Ângela Matemática. Vídeos usados para a pesquisa de grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional. O melhor vídeo escolhido pelo grupo também foi da professora Ângela Matemática.